Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast da Fórmula Indy. IndyCarCast de número 97, contando tudo o que aconteceu de melhor na rodada dupla de Detroit. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que hora tu ouvinte estás acompanhando a gente. IndyCarCast está de cara nova hoje, né? Estamos gravando essa edição aqui em Porto Alegre, minha amada capital gaúcha, às margens do Rio Guaíba, assistindo um belo pôr do sol, tomando aquele chimarrão, comendo uma rapadura. Tem até uma plateia de 200 pessoas aqui. O bom é quando a gente grava só o áudio, né? Que a gente pode falar o que a gente quiser, né? Então no programa hoje temos João Estumano Neto. Como é que tu tá, tchê? Tudo beleza aí, meu? Mais ou menos, né? A garganta tá meio ruim, mas tudo jóia. Tivemos uma corrida deprimente no sábado, mas um corridão no domingo. Então compensou. Pois é. E eu também tenho aqui na mesa Paulo Rubens. Como é que tu tá, tchê? Beleza? Ah, tô beleza, Manuel. Beleza por estar aqui no podcast junto com vocês. E vamos ver aí como foi essas duas corridas de Detroit, né? Eu sou o Emanuel e este é o IndyCarCast. Então vamos aí para a primeira corrida. João, fala um pouquinho aí como é que foi a largada aí da primeira corrida. Então, a largada da primeira corrida não teve muita emoção, não. Os carros largaram e seguiram. Não teve nada. A corrida inteira foi sonolenta demais. Não aconteceu absolutamente nada. Tem alguma coisa para falar aí, Rubens? Paulo Rubens. A largada pode não ter tido muita emoção, mas o Qualify realmente deixou muita gente aí abismada, né? Marco Andretti, depois de 5 anos, praticamente, voltou a fazer uma pole na corrida. A primeira pole ele né? fez a pole com uma volta bem, tipo, meio segundo mais rápida que a do Dixon, se eu não estou enganado. Foi uma surpresa, né, o Andrettinho fazer essa pole, Isso. né? Aí o Dixon ficou logo em segundo, né, na classificação, o Ickes em terceiro e o Rossi em quarto. Então na corrida aí tivemos uma corrida bem morna aí, apenas 2 bandeiras amarelas. Uma bandeira amarela aí envolvendo o Ray Hawk, ele bateu na zebra, né? Deu uma rodada e perdeu o controle. Também isso na volta 47, na 55 ali o Strant Ferrucci, né? O Kimball deu uma pancada nele por trás e acabou batendo na volta número 55. Me Ferrucci. Bom, e aí tivemos a vitória aí do Scott Dixon, né, que voltou a vencer aí fazer um tempo, né? Esse foi o retorno do Scott Dixon e agora ele já tá disputando o campeonato de vez agora, né? Tá lá na frente. O que tem a falar do Dixon, João Stumano? Então, o Dixon ele fez a estratégia certa, né? Ele parou na hora certa, fez a volta rápida quando precisava, economizou a corrida inteira. E aí, quando a corrida chata é sempre na mão do Dixon que cai, né? O Dixon fez a estratégia que ano passado deu certo pro Rahal, né? Que era 2 paradas, que a corrida tinha 70 voltas, a janela de combustível fica ali em torno de 20, 25 voltas, e aí as equipes tinham essa opção, né? Fazer 3 paradas ou 2. O Dixon, mestre de economizar combustível como ele resolveu fazer 2 paradas e deu certo para ele, né? Esperou o Marco Andretti parar, que estava na frente dele, ali, nas primeiras 20 e poucas voltas estava na frente dele. Quando ele parou, ele encaixou 1 ou 2 voltas rápidas e voltou na frente do Marco. Foi uma boa estratégia e o Dixon ainda teve que se apertar bastante ali no ritmo, né? Mas o Dixon aqui, uma coisa interessante, né? Que agora ele conquistou a sua 42ª vitória. Ele agora é o 3º maior vencedor de toda a Fórmula Indy, de toda a história da Fórmula Indy, empatado com o Michael Andretti, né? Com uma pequena diferença ali que o Michael Andretti venceu apenas um campeonato e o Dixon tem 4 títulos, né? E também tem uma Indy 500, coisa que o Michael Andretti não tem. O próximo ali a gente vai falar do Hunter Hay. O Hunter Hay chegou em 2º lugar, também fez uma boa corrida. Ele que fez uma estratégia diferente, né? Fez uma estratégia de 3 paradas. Foi isso, João?
Ele fez a estratégia de pisar fundo, de correr e deu certo, né? Ele largou em quinto, melhorou para segundo, terminou a quase 2 segundos do Dixon, fez uma corrida segura, né? E tanto ele quanto o Rossi e o Andretti, 3 Andretti terminando no top 5, um baita resultado para a equipe, né? E a superioridade da Honda também, né? Sim, porque os 6 primeiros eram todos. Mas aí a superioridade da Honda durante o fim de semana foi explicado isso aí, né, para quem assistiu os treinos livres pelo YouTube, né? Que o que a maioria das equipes aí estava dizendo que estava acontecendo para a Honda tá tendo essa vantagem em Detroit era justamente pelo fato da aceleração ali, né? Quando você acelera o carro, que o concreto, aí esse circuito de Detroit tem uma pista temporária, a aderência é muito baixa aí, né? Nessa pista. O motor Chevrolet tinha uma certa curva de torque, né? Ou seja, quando a potência é realmente despejada pros pneus e isso fazia com que eles perdessem tempo em relação à Honda, né? A curva de torque do motor Honda era melhor, favorecia essa parte de retomada, né? A saída de curva. Aí isso que dava aquela vantagem que consagrou a Honda aí nesse final de semana. Em terceiro lugar foi o Alexander Rossi. Ficou o Rossi em terceiro, o Rossi que fez a estratégia de 2 pits, deu uma economizada, mas que fez várias ultrapassagens, né? E foi um resultado certeiro pro Rossi, né? Jogou ele pra liderança do campeonato naquela altura. Uhum. Pra mim o Rossi foi, acho que em termos de corrida, assim, de ir pra frente, acho que ele foi o melhor nessa corrida aí. Ele fez uma corrida decente, né? Junto ali na estratégia do Dixon e conseguiu esse terceiro lugar graças ao vacilo ali do Graham, que tava fazendo a curva normal, de repente perdeu a traseira, tentou corrigir e piorou ainda mais, foi direto pro muro, trouxe a bandeira amarela que todo mundo tava esperando para juntar ao grid. E depois em quarto lugar tivemos o Marco Andretti. Olha, tudo bem que ele não fez uma corrida assim maravilhosa, mas perto do que ele vem fazendo nos últimos anos, até achei que foi foi uma surpresa para mim ele ter chegado em quarto, né? Já tinha sido uma surpresa ele ter ficado em primeiro, né? O João, qual é a tua colocação aí do Andretti nessa primeira corrida? Então, o Andretti ele fez a pole, né? Ganhou aquele pontinho básico ali, fez a corrida dele. Não fedeu nem cheirou, né? Pra falar a verdade. Só que o que ferrou foi que ele não fez a melhor estratégia. Daí ele foi ultrapassado por todo mundo que fez a estratégia melhor que ele. Que também não é só a questão do cara escolher a melhor estratégia. Se o cara escolhe uma estratégia, ele tem que fazer ela direito, pelo menos. E o Andretti não conseguiu fazer, né? Então foi totalmente culpa dele se ele não ficou mais pra frente no provavelmente. Final da prova. Provavelmente, porque a gente via claramente quem estava indo para uma estratégia e para outra, e ele e a equipe dele estavam perdidos no meio. Ficaram no meio termo que não foi para lugar nenhum. No fim, o Marco Andretti em quarto. Então as decepções a gente teve com a Penske, né? O motor Chevrolet já não tinha aquele carro tão bom. Mas o Power ainda conseguiu ali um 7º lugar, o Newgarden em 9º, mas eu não vi eles fazerem nada na pista, assim, acho que nem as câmeras focaram neles e tal. Não, a Penske foi terrível no sábado. No domingo não mudou muita coisa, mas no sábado ainda foi pior. O que eu achei engraçado essa corrida mesmo aí é que o pior Chevrolet foi o René Binder, né? E o Eduardo Vaz passou a corrida inteira falando: tá vendo ali o René Binder, ele tá em último. Vou te contar. Esse que no sábado ainda conseguiu 2 carros no top 10, né? Mas só que no domingo só o Power chegou ali, né? Chegou em segundo, mas em compensação o Newgarden e o Pagenaud descaíram ainda mais, né? E nós tivemos também a estreia do Santino Ferrucci, ele que tava no lugar do brasileiro, o Pietro Fittipaldi, né? Sim, isso, ele tava no lugar do Pietro, mas é porque foi assim, que devido à batida do Pietro, a Delcone reposicionou as corridas do Zé Reclama de Mello, que era o De Mello que deveria fazer essa corrida de Detroit, né? Mas só que como o Pietro tava lá, teve acidente e não pôde correr,
e a Connie tinha que arranjar rápido um piloto, resolveram ficar com o Demelo mesmo e, tipo, reorganizar as corridas. Ele ia fazer as corridas tal. No lugar de fazer Detroit, ele fez o GP no misto e fez a Indy 500. E aí abriu a vaga pra colocar Detroit e o Santino Ferrucci, né? Ele já é piloto de teste? Como é que é? De onde é que veio esse Ferrucci? É da Haas, o teste da Haas na Fórmula 1. Parece que... Ele tava na Fórmula 2. Isso, tá na Fórmula 2. Parece que a Dale Coyne tem um contato bom com esse mundo da Fórmula 1, porque se você parar pra pensar aí, tem o Pietro Fittipaldi, que tava em conversas aí, não sei se ainda tá, com equipes da Fórmula 1, tem o Santino Ferrucci, ano passado pegou o Gutierrez, tem o Bourdais, que já passou na Fórmula 1, Dale Coyne tem uns contatinhos bons, viu, pra pegar esses pilotos aí que vêm da Fórmula 1 com um dinheirinho. É isso aí. O Ferrucci... Os últimos aí que a gente viu que vieram da Fórmula 1 foi o Gutierrez, né? E o Bourdais correu na Fórmula 1 há muito tempo atrás, então nem conta. Paga um pouquinho a mais ali, a Dale Coyne já abre a vaga. Ele que sofreu um acidente, o Kimball estampou a traseira dele. Foi culpa do Kimball? Como é que foi aquilo ali? Porque foi bem confuso, quando viu que ele já tava rodando pra tudo que é lado ali, será que ele freou antes? Culpa do Kimball, que ali era a relargada. Aí, como tá na relargada, todos os carros estão meio juntos ali, né? Quando você tá na freada, tem uma pilha de carro na sua frente, a tendência é você frear mais cedo, né? O Ferrucci viu isso e pra evitar ali, uma batida com pneus frios, né? Encher a traseira de alguém, ele deu uma antecipada na freada. Só que o Kimball não pensou nisso, né? Não pensou nisso daí. Usou o Ferrucci como freio e o Ferrucci bateu e depois o Kimball ganhou um drive-thru de presente, né? Tá, mas se ele não sabia que o outro ia adiantar a freada, mas ele foi erro mesmo? Porque de repente foi uma surpresa pra ele, não deu tempo de frear também atrás do Ferrucci. Você já ouviu falar que o Kimball é o Charlie Pinball? Charlie Pinball. É isso aí, cara. Ele sai levando, ele é igual o Rahal, só que ele é pior, tá? O Power, ele já teve uns anos aí que ele foi iluminado, tipo, 3 corridas seguidas o Kimball tirou ele e jogou ele no muro. Mas falando no Rei Rauli, o acidente dele foi sozinho, né? Ele pisou na... É uma zebra alta que tem nessas curvas desse circuito, né? Que ele... Quase colou. Pode falar. É que ele ali tava naquela curva que se faz a cerca de 100 milhas por hora. Eu tava vendo hoje na telemetria ali do Hunter Ray. Ele perdeu a traseira. Dá pra ver que o carro dele perde a traseira, ele dá uma... tentando corrigir, né? Virar o volante para o lado contrário para corrigir. A roda dele pega na zebra, a roda dianteira direita, e em vez de corrigir, o carro vai reto feito o Bourdais foi na Indy 500 ano passado, né? Na classificação. Tentou corrigir, o carro foi reto no muro. Mesma coisa com o Rahal ontem. Na corrida 2, então, nós tivemos ali a classificação, que era com chuva. Foi uma classificação bem difícil ali e tal. O Newgarden bateu. Perdeu 2 voltas dele ali, largou lá no fundo do pelotão. O Tony teve um problema na primeira volta dele, também foi pro fundo do pelotão, nem marcou tempo. E aí o Rossi fez a pole de novo, né, e lacrou. Começou lacrando domingo, no caso, né? Antes de começar lacrando, aí teve o infame incidente da largada, né? Quer dizer, antes da largada, né? A corrida na casa da Chevrolet, patrocinada pela Chevrolet. Aí um representante da Chevrolet lá deu a ordem, liguem seus motores. Daí o vice-presidente executivo da Chevrolet, né, que ainda era mais importante que o cara que deu a ordem lá de ligar os motores, foi dirigir o Pace Car, né? A gente sempre convida o cara pra pilotar o Pace Car, como a prova era patrocinada pela Chevrolet, colocou lá o vice-presidente pra dirigir o Corvette, né? O Corvette ZR1. Uma máquina poderosa. Mais de 700 cavalos. Sim, e aí aconteceu o que, Manuel? O que poderia dar errado nisso? Primeiro que o cara lá, o Arie Luyendyk Jr., que tava no carro de 2 lugares, né? Tava sambando na frente do Pace Car. Daí o Pace Car, quando foi fazer a curva lá, encheu no muro. Cara, ele perde a traseira. Não, ele tava sem capacete ainda, né? Nossa, que perigo. A bola tava sem cinto de segurança. Não, aí depois que bateu, que fez todo o estrago, ele levantou do carro e ficou olhando pra frente toda quebrada.
Não é curioso que a galera parou e ficou todo mundo parado ali, né? É porque o grid tava todo atrás do pace car. Eles tinham acabado de sair do pit, né? A primeira curva que se faz ali depois do pit, o cara bate e todo mundo foi pego de surpresa, né? Viu o pace car ali batido. Só o Rossi que conseguiu desviar e manter o motor ligado, né? O resto do grid teve que parar. A primeira bandeira da corrida foi causada pelo pace car, né? Vou te contar. Aí antes do... Aí todo o grid ali pra não chegar nos destroços ali que o carro deixou, parou o carro, né? Como parou, acabou deixando o carro morrer. Todo dia deixou o carro morrer ali, menos o Rossi, né? O Rossi conseguiu continuar e voltar pro pit, né? Não, engraçado foi que pra religar os carros eles só tinham 2 negócios de ligar, né? Daí pra religar os 20 e tantos carros lá, nossa, demoraram um tempão. Mas o que eu achei curioso é que os caras demoraram acho que uns 40 minutos depois pra começar a corrida, mais né? De 40. Demorou pra caramba. Foi todo mundo pro pit, todo mundo encheu a gasosa de novo. Não pôde encher, não. Não puderam encher. Ninguém pôde encher. Ah, enfim. Então não puderam encher, mas aí eles tiveram que limpar a pista, né? Que sobrou detrito pra tudo quanto foi lá. Aí fizeram substituição. Tiveram que buscar o outro Camaro lá, chamar o Sérgio pra pilotar o Camaro. Era o Corvette, né? Era foi o o cara da GM, né? Era o Corvette. Aí dessa vez chamaram o Sérgio, que é o piloto oficial do Pace Car, né? Divide o Pace Car com a Sarah Fisher. Os dois se revezam aí na pilotagem. Tipo, na Indy 500 foi a Sarah Fisher que pilotou durante as amarelas da corrida, né? Porque o Sérgio tava pilotando. Aí são os dois que pilotam o Pace Car normalmente, né? Mas só que quando é assim no pré-corrida, na volta de aquecimento, a gente sempre convida uma pessoa pra pilotar o Pace Car, né? Na Indy 500 convidou o jogador lá do Indiana Pacers, né? O Vitor Oladipo. Não é, João? Isso. Na Indy 500 foi o Vitor Oladipo. Mas o cara corre, ele faz alguma coisa do tipo ou não? O cara do Pace Car, geralmente, quando é alguma celebridade, ela não vai sozinha, né? E ela é sempre orientada para fazer o que estiver sendo exigido ali na hora, né? Agora o tiozinho lá da GM, ele se empolgou demais, mano. Ele meteu o pé na entrada da curva e o carro rodou sozinho, mano. É como o Giafone falou na transmissão, né? O Giafone falou na transmissão. Foi uma batida de mané isso aí. Nossa, cai até meu celular agora. Aí o Eduardo vai falando, né? O Eduardo vai falando da batida, né? O cara que bateu tá dizendo aqui que era perto da GM. Aí o Giafone falou, era, né? Era não é mais, deve sair dali direto no RH. Você é louco, cara. Quanto que custa ali um Corvette daquele pro cara quebrar da maneira que ele quebrou ali, mano? E não tava nem correndo, né? Eu acho que ele tomou uns corotes de sair pra largada e aí deu no que deu. Tá vendo? Se beber não dirige. Se beber não dirige. Então vamos lá. E aí teve a largada, mas diferente da largada da primeira corrida, assim, que tava bem calma. Na segunda curva já teve um trio-wide na largada, foi lindo. Nessa largada os caras vinham a 1000 ali, né, metendo pressão, sendo agressivo, várias pessoas tentando ultrapassar uns dos outros ali. E teve esse trio-wide que tu falou aí, que foi uma coisa mais linda, aquele trio-wide ali, bem na curva, né, perto da curva. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui a foto do trio-wide, deixa eu lembrar quem é que tava nesse trio-wide aqui. Tava o Jones, tava o Hint. Era o Jones, o Hint e o Power. Logo depois desse trio-wide, o Pigou sozinho e bateu, né? Rodou sozinho, mas eu tenho minhas dúvidas ali, que a imagem pegou ele já, tipo, rodando. Não pegou um momento que ele começou a rodar, porque tinha um carro ali atrás, parece que era o Ferrucci, a impressão que dá foi que ele rodou que foi investigado tocado. Foi investigado isso aí, não deram nenhuma punição pro Ferrucci. Eu acho que foi sozinho mesmo. Deram uma colher de chá porque ele tava estreando. Pode ser também. Realmente teve investigação. Aí nesse vídeo também o Bourdais teve um pneu furado, o Sebastian Bourdais também nesse mesmo incidente aí, né? Da largada. Sim, o Bourdais, ele pegou a rebarba, né? Que qualquer acidente em Detroit é detrito pra todo lado.
Aí ele O pegou Bordeck já tinha... detrito desse aí que danificou tanto um pneu quanto deve ter danificado a suspensão, porque daí pro resto da corrida deu um problema sério de suspensão no carro dele. Mas como o Bordet tá azarado, né, cara, na primeira volta ele tinha passado reto lá, perdeu a curva e perdeu um tempão, e nessa corrida também ele teve esse lance aí do pneu e tal, acabou indo lá pra trás, mas a estratégia dele jogou ele de volta pra frente, né, mas não tão pra frente assim. Não, a estratégia dele tava boa, o carro dele parecia bom, né, ele tava rápido. Mas aí no final da corrida, da metade pro final da corrida, o problema apareceu de novo e aí acabou com o carro dele. Aí ele rodou e já estava inguiável. Aí ele foi pro pit, fizeram um reparo, ele perdeu 3 voltas e conseguiu ainda terminar a corrida. Aí nunca mais, né? E a corrida, ela até ficou legal ali, mas ela começou a se esparçar já, né? Eu até achei que na volta 22 ia ter bandeira amarela, porque teve o acidente do Ferrucci, né? Sim, o Ferrucci, assim, ele saiu do pit com o pneu frio, rodou, aí sim, rodou sozinho e bateu no muro. Bateu ali. Espalhou um monte Fez de detrito. O cosplay do Pace Car. Sim, foi igualzinho. E aí ele foi com o bico todo destroçado, soltando detrito pela pista inteira e a Indy não deu amarelo. Não, é curioso que ele foi eles arrastando. Perderam tanto tempo com o Pace Car ali, limpando o Pace Car, que não podiam mais tolerar nenhuma amarela por coisa simples. Só se o carro tivesse batido e ficado ali, que eles iriam dar alguma coisa. Tanto que no do foi só um carro que bateu, do Pigou eles deram amarela porque bateu e ficou, né? Isso, porque ele ficou ali parado na pista. Ele nem bateu, né? Porque o motor dele apagou. Bom, na volta 38 teve a rodada do Bourdais, né? Sim, foi perigosíssima. Foi na frente do Hunter Ray ali, espalhou além de detrito. Do Real, né? Além de detrito. Foi uma coisa bem perigosa mesmo ali. Espalhou grama, sujou toda a pista. Cara, a pista tava um estrago, mano. Ontem na corrida da IMSA, a IMSA soltou detrito pra todo lado. Aí hoje a da Indy foi pior, cara. Tinha muito detrito na pista, muito. No meio da corrida eles mostraram que tinha detrito voando pra tudo quanto era lado e a Indy não dava amarela de jeito nenhum. O Bourdais deu uma capinada, né? Que tava sobrando ali, né? Ainda o do Ferrucci bateu ali, tava sobrando. O Ferrucci bateu o bico, né? E aí ele foi com o bico remendado, não, ele foi com o bico quebrado e aí o bico foi despedaçando e foi soltando detrito na pista inteira. O Bourdais deu uma capinada ali, né? O Bourdais voou ali na zebra, né? E aí quando ele bateu E na volta 64 tava o Rossi loucão, né? Na volta 64 lá, o Rossi dominou a corrida inteira, né? Ele foi a baita também corrida, mas a estratégia na qual o Dixon venceu, né? Dominou a corrida com a mesma estratégia de 2 paradas, né? Fez até melhor que o Dixon, abriu uma vantagem enorme. Só que aí a galera que fez 3 paradas, que preferiu fazer 3 paradas, o Hunter Ray deu muito certo nessa estratégia de 3 paradas, assim como tinha feito no sábado. No domingo ainda conseguiu melhorar ainda mais, tava voando. E assim que foi a última parada, começou a tirar a vantagem, né? Que o Rossi tinha uma vantagem de cerca de 7 segundos por aí. E começou a tirar volta após volta. Tem uma volta que ele chegou a tirar aí 3 segundos de vantagem pro Rossi. Sim, a estratégia do Rossi, ela pedia que no último trecho ele economizasse bastante. E ele tava que ele economizasse, isso, né? Que ele parou com uma certa folga, ele não precisava economizar tanto assim, o negócio mais era em relação aos pneus que eu... Sim, mas aí ele começou a usar push to pass, né, pra evitar que o Hunter Ray encostasse nele, e daí o pneu dele ia embora e o combustível também. O negócio era que era mais pneus, que o Hunter Ray tinha um pneu mais novo e tava sabendo andar melhor. Sim, era o quê? Era umas 15 voltas de pneu ali que ele tava mais novo, né? Não, eram as 7 voltas que a janela ali era do Hunter Ray era perto disso, né? Eram as 20 voltas, o Hunter Ray parou umas 7 voltas depois do Rossi, ou foi 8, por aí. Pode ser. E aí, quando o Hunter Ray tava chegando lá na IBC, estavam falando assim, o estrategista do Rossi, parece que era o Michael Andretti, eu não sei quem era, que tava falando assim com ele,
pense no campeonato, mais ou menos isso. Não foi assim que... Não, ele não falou pense no campeonato, né? Mas a frase que ele falou implicava isso, né? Será que vale a pena brigar com o Hunter Ray, né? Melhor deixar ele passar e salvar uns pontinhos aí pro campeonato. Em segundo lugar tá bom pra caramba, pô. Você é louco. Cara, a André ela já tinha feito 2, 3 e 4 na primeira corrida. Ia fazer um 2 na segunda. Ia ser uma revolução pra eles no campeonato. Só que aí o Hunter Ray chegou, ficou colado no Rossi. Daí na primeira vez que o Hunter Ray ficou colado no Rossi, o Rossi deu uma fritada de pneu e segurou. Sim. Só que aí na volta seguinte... o que aconteceu? Ele fritou, o pneu estourou, né? Não teve jeito. O dianteiro esquerdo estourou e passou reto. Daí ele foi pro pit e ele estava em primeiro, voltou só em nono. E os mecânicos ficaram muito revoltados com ele. O Michael Andretti ficou full pistola no pit. Mas essa estourada foi por causa dessas duas travadas ou o pneu não tava bom quando mesmo? Ele deu a segunda travada, foi na segunda travada. Na segunda travada o pneu estourou. Foi na segunda que ele não... Mas foi decorrente só dessas duas travadinhas aí? Não foi travadinha, sim, né? Porque aquilo ali é o ponto mais rápido da pista ali. A pessoa... O carro tá a cerca de 170 milhas por hora e freia ali até 60 por aí, 50. Na primeira travada... 50 milhas, né? Na primeira travada o pneu foi embora já. O Jafone até chamou a atenção, já tava vibrando o carro. Aí na segunda travada foi mais forte ainda, que daí o pneu não aguentou e estourou. E, pô, que mancada do Rossi, né? Na primeira corrida ele já tinha feito aquela burrada lá com o Wickens, né? E agora dessa vez foi sozinho, né? Mas outra vez ele entregou uma corrida que pode ser fundamental para ele no final do campeonato. Que o estrategista lá falou, pensa no campeonato, né? Pensa no campeonato, mas só que aí ele não deu muito ouvidos para essa frase aí dele, né? O Rossi dando mais uma das suas, né? Foi mais ou menos aquela afobação da primeira corrida, que ele acabou batendo no Wickens, né? Isso. O Rossi na pressão ali, acho que ele se afoba demais e mas não foi nem a batida com o Wickens, foi antes daquela amarela que teve lá em St. Pete, que o Wickens estava com a corrida ganha, porque o Rossi também tinha passado meio que reto quando estava disputando a posição com ele, né? Antes da amarela que deu naquele acidente, o Wickens estava com a corrida ganha porque o Rossi justamente tinha perdido ponto de freada e deu uns 4, 5 segundos de vantagem pro Wickens de graça. Lá em St. Petersburg. Aí deu a relargada, ele que poderia ter conquistado de volta, deu a nova chance, né, pra ultrapassar. O cara pega e me destrói. Esse Rossi. Eu gosto do Rossi, é um bom piloto, mas ele viaja demais, cara. Ele dá umas satices de vez em quando, né? Ele deve ter dando aula com. Deve ter algumas aulas aí com o Sato, né? Umas japices aí. Mas... Eu achando que o Rio tinha jogado a corrida fora ontem. Tava muito enganado. Ainda pior do que ele. Bom, e aí o Power chegou em segundo, né? O Power ele fez a corrida padrão. Segurou onde deu pra segurar. A posição que ele largou, nem lembro mais. Ele largou em terceiro. Ele ganhou a posição que foi a que o Rossi, né, perdeu, né? Mas ficou pouquíssimo tempo ali no top 3, né? Só no finalzinho da corrida que ele chegou ali, que na maioria da corrida ele tava ali, tipo, oitavo. Ele tava em segundo, né? Porque o Hunter Ray tava pra trás. Ele ficou um tempão em segundo. Mas ele não ameaçou hora nenhuma. O Rossi abria 10, 15 segundos pra ele com tranquilidade. O que eu achei interessante é que depois de 2 vitórias do Power, essas 2 corridas ele não fez nada. Ainda mais o misto, que ele geralmente se sobressai, né? Mas não mostrou nada. Porque... Mas ele mesmo assim foi o melhor Chevrolet nas 2 corridas, o Power, né? Ele não teve muito o que fazer aí, que a Penske tava meio perdida com Neil Garden e Page, não fizeram 2 corridas apagadíssimas. E ainda teve o negócio da Chevrolet que eu falei aí em relação ao motor, né? Que o motor Honda, devido às características de Detroit, se dava melhor nas retomadas e com isso ganhava mais tempo, né? Mas eu não vi nenhuma ultrapassagem, nada. Mas, cara, pensa, o carro tava horrível pra ele, por causa do motor. E ele tava mega estourado da Indy 500. E era uma corrida dupla. Tava todo mundo todo dolorido. Tava todo mundo fumado, cara. Não tinha jeito. Eles podiam dar um intervalo de uma semana depois da Indy 500, né? Mas é que eles fazem essa corrida assim
na esteira da Indy 500 para aproveitar quem é fã casual, quem conheceu no dia da Indy 500 e quer começar a assistir. Isso daí, a estratégia com a TV, com a ABC, né? A ABC se despediu, graças a Deus, não vai fazer falta para mais ninguém, agora acabou de vez. 54 anos aí transmitindo a Indy, começando pela Indy 500, né? Essa relação entre a ABC e a Indy terminou hoje, em 3 de junho de 2018. E ainda bem que acabou, porque essa relação já não estava dando mais certo, né? Nem um pouco. Depois a gente teve o Ed Jones, que conseguiu ficar em quarto, acho que foi a melhor posição dele, né? Foi em terceiro. Foi o segundo pódio dele nesse ano, né? Sim. Fez o pódio em Long Beach e fez agora em Detroit. Foi uma Mas ele até que se deu bem chegando em quarto, né? Poderia ter sido terceiro se não tivesse batido em Phoenix, né? Que ele tava com o segundo lugar garantido e bateu lá. Sim. E ele fez uma corrida muito consistente, porque várias vezes o Dixon pressionou ele e ele segurou e não cedeu a posição hora nenhuma. É verdade, o Jones realmente segurou bastante o Dixon aí, fez um bom trabalho. E o Dixon ficou em que posição mesmo na segunda corrida? Na segunda quarto lugar pro Dixon na segunda corrida, Rahal em quinto, Wickens em sexto, tava na mesma estratégia do Hunter Ray, pra ver a diferença aí como o Hunter Ray tava possuído hoje. O Wickens tava na mesma estratégia dele e terminou em sexto, mais de 30 segundos atrás dele. E daí em sétimo, o Tony Kanaan, que também tava na estratégia de 3 paradas, fez uma corridaça, considerando que ele largou de 22º. O Tony foi o penúltimo colocado. O Rahal também fez uma corrida boa, né? Ele saiu em nono e chegou em quinto. O Rahal tava em 2 paradas, igual o Dixon, Jones. Eu achei que foi bem relativo nessas corridas o fato de ter 2 ou 3 paradas. As duas estratégias poderiam dar certo desde que tu pudesse ministrar as duas, né? Só que hoje o que colaborou muito foi a direção de prova não dar amarela quase que em ocasião nenhuma. Porque teve pelo menos 3 oportunidades ali que era pra dar amarela de qualquer jeito, que ia ferrar com a estratégia de 3 paradas. E ela não deu. Eu dava bandeira amarela, cara. Eu não sei que viagem que deu. Pois a direção de prova interferiu diretamente no resultado da corrida. É porque teve o negócio do pace car ali, né? E com isso queimou 40 minutos do tempo que a ABC tinha reservado para transmitir a corrida. Daí a direção de prova falou o seguinte, assim, né? Deve ter falado o seguinte: só dá amarela se o carro ficar parado, se não, ou se tiver muito se for um caso muito extremo, é isso? Eu acho que deve ter dito isso lá na salinha de direção de prova, né? A TV só dá amarelo se for uma coisa muito extrema, tipo uma chuva de detritos ou um carro parado na pista, porque se for só, tipo, coisa leve de pequenos pedaços de carro, um carro que rodou e depois voltou pra pista, não dá amarela. É isso aí. E os brasileiros aí, como é que eles foram, né, na primeira corrida? O Tony fez uma corridaça e terminou em sétimo, e o Matheus Leist fez uma corrida boa, cara. Ele ficou no top 10 por boa parte da corrida ali. Entre o Rahal, o Wickens, tava bem, mas só que no final da corrida ele teve que fazer uma parada a mais, aí não sei como é que foi que aconteceu, caiu pra 14º, que ele tava com rendimento melhor do que 14º hoje. Na minha opinião, tava a estratégia dele andou melhor do que 14º lugar. Ele tava com a estratégia de economia, só que ele começou com o pneu duro, né? Só que nessa corrida ele fez a mesma estratégia do Rahal ontem, né? Começou de pneu duro e depois trocou pro vermelho. Acho que foi isso que aconteceu, né? Ele teve que colocar o vermelho e com isso ele perdeu tempo. Pra essa corrida o pneu duro ele tava muito melhor que o vermelho, mas ele servia melhor pra quem tava na outra estratégia, não na que ele fez ali. Mas na primeira corrida ele ficou em 13º e 14º, né? Os dois brasileiros. Sim, foi regular. 14º e 15º. A Ford não tava bem nesse fim de semana. Nem um pouco. Não tava bem mesmo. Tirando o resultado do Tony hoje, tirou leite de pedra. Fez uma corrida espetacular hoje. Concordo. E falando aí no Matheus Leist, imediatamente depois do Leist, o Joseph Newgarden, uma
uma segunda corrida muito apagada da parte dele. Nem vi o New Garden na transmissão, era nenhuma. Não deu Bateu na classificação e na corrida não conseguiu fazer muita coisa, né? O Jordan King também apareceu várias vezes na corrida andando bem lento, atrapalhando todo mundo. E o Ferrucci, né? Me Ferrucci de novo, rodou sozinho. O Ferrugem. Santino Ferrugem. Santino Ferrugem, é isso aí, cara. Ai. Então tá, agora muita coisa então. A mais também, né? A corrida hoje foi bem melhor que a de ontem, mas. O campeonato, então. Então vamos para a classificação do campeonato, né? Na primeira corrida, o Rossi tinha assumido a liderança, só que ele perdeu agora para a segunda, né? Já despencou. Quem tava em segundo na primeira. O Dixon chegou a ficar em segundo lá, com 4 pontos, né, atrás, né? E o Will Power com 7 pontos em terceiro. Mas quando chegou na segunda corrida já mudou bastante. O Will Power agora tá em primeiro, tá com 309 pontos. O Dixon em segundo com 304. O Rossi, que ficou em 12º na última corrida, com 298. Mas estão bem perto aí, disputando firme o campeonato. O Hunter Hay deu um salto no campeonato, né, dessas duas corridas, né? Agora tá em quarto com 278. Tá vivinho aí no campeonato. E o New Garden que tá caindo bastante. O New Garden tá caindo bastante, né? Tava em primeiro, agora tá em quinto com 270 pontos. O Hunter Hay entrou pra briga, né? Tirou a seca de vitórias aí que tava há 3 anos sem vencer. E agora voltou pra briga do campeonato, né? E o New Garden, que tava lá na ponta, agora tá caindo, né? Tá bem pra trás. Chegou na Indy 500 como líder e agora tá em quinto, né? Caiu bastante. O Wiggins tá melhorando aos poucos, né? Já tá em sexto agora. E o Rahal melhorou um pouquinho, agora tá em sétimo. Aí temos 221 pontos. O Marco Andretti em oitavo com 197. E o Bourdais, que caiu mais ainda, agora tá em nono com 194. Muito azar do Bourdais, que eu pensei que ia fazer pelo menos um top 3 no campeonato, alguma coisa do tipo, mas nem isso. O Bourdais teve carro para chegar entre os 5 primeiros nas 2 corridas e não conseguiu porque o destino não quis. Várias corridas que ele vem sofrendo um azar do caramba aqui, né? O Bourdais desse ano ele é muito azarado. Cara, o Bourdais, ele corre bem, ele faz umas coisas que eu gosto, cara, mas aí sempre acontece alguma coisa, um desastre, e ele vai lá pra trás. E o Pagenaud fecha o top 10 do campeonato. O Pagenaud na temporada aí pra esquecer, né? Pelo menos essa primeira metade da temporada pra esquecer realmente aí essa primeira metade da temporada. Pra mim, o Pagenaud não mostrou nada do campeonato inteiro. Tá bem aquém aí do esperado, ainda mais ele que recém foi campeão, né? Quando ele tinha alguma chance de fazer alguma coisa, o destino dava conta de tirar ele da equação. Tipo, em Long Beach, ele, na primeira volta, o Rahal encheu a traseira dele. É verdade. E o Hinchcliffe tentou uma recuperação, mas se saiu mal pra caramba, né? Ele não correu na corrida Indy 500, tentou se recuperar. Ali acabou a chance de campeonato ali pra ele. Péssimos resultados. Não tem mais jeito. Falando em campeonato aqui, esse campeonato agora pelo menos agora, essa primeira metade do campeonato, tá parecendo uma briga do primeiro ao sétimo. Do Power ao Rahal, pra mim, é a minha linha aqui de pilotos que podem disputar o título. Que o Andretti tá mais de 100 pontos atrás, né? Andretti, Bourdais, Pagenaud estão mais de 100 pontos atrás aqui. Eu não sei se eles têm como se recuperar e chegar nesse bolo da frente. Tem que ter muita sorte. Mas, e ainda vencer na última, né? Mas tipo, por exemplo, o Rahal, o Wiggins. O Rahal e o Wiggins, eles ainda estão na briga, mas se não começar a vencer, amigo, não tem jeito não. O Rahal, cara, pelo histórico dele, assim, não sei se pela equipe, mas eu acho muito. Eu não apostaria que ele fosse ganhar campeonato. Mas o Wiggins, ele tem vários resultados bons ali e ele é muito consistente, né? Tem os azares que ele tem no meio do caminho, né? Mas fora esses azares, ele vai muito bem. Se ele ganhar umas 2 ou 3 corridas, eu acho que ele volta pra briga. Ele entra de definitivo na briga, né? Vamos ver o que vai ser nas próximas corridas. Ele é muito bom nos mistos de rua, né? Então... Eu acho que tá no top 5 só. Olha só quem apareceu aí. Olha só, o cara me entra ali. Nem avisa que entrou.
Eu não Temos vou, aí mais um colega que chegou atrasado Muito aí, o atrasado. Matheus. Como é que tu tá, Matheus? O que tu anda fazendo da vida que chegou 2 horas depois da gravação? Eu ando fazendo inscrições em doutorado. Ah, então tá beleza. Tá desculpado. Tá desculpado, então. Agora que a gente Então, já tá acabando. Mas foi bom porque a gente consegue falar da Road to Indy, né, pra finalizar aí o nosso programa. Fala um pouquinho aí da Pronasa aí, Matheus. Matheus? Caiu. Matheus caiu. Falou, Rubens. Falou, Não vai ter Rubens. nem Fala aí introduçãozinha aí pra falar do Road to Indy, cara. Não vai ter nem introdução, assim, vai ser direto assim. Introdução, eu não acompanhei as últimas corridas da Road to Indy. Quem foi... Teve quantas corridas? Teve a corrida Freedom 100, né, que a gente viu depois do Carb Day. E teve as 2 corridas lá no Lucas Oil, da Promasa e da USF 2000. Isso, que foi no mesmo dia da Freedom 100, só que à noite aqui no Brasil, né? No Brasil aqui já era de noite, lá nos Estados Unidos ainda era no fim de dia, né? No finzinho da tarde. E aí tivemos a USF 2000 e a Promasa correndo nesse oval de Lucas Oil, que é um oval de 0,6 milha, se eu não estou enganado, e... Menor que Martinsville. Não, Martinsville é menor, com certeza. Acho que não. Mas ele é parecido com o Martinsville? Não. É um oval tipo Milwaukee, assim, só que menor, né, no formato. É um oval, assim, bem... formato de oval mesmo, daqueles de hipódromo. Um bioval clássico. 2 curvas, assim... É oval clássico, Tipo formato de oval clássico, e a USF 2000 e a Promasa correm lá porque o Indianapolis Motor Speed é muito grande para esse tipo de carro, né? E ficou uns anos anos sem correr diminuindo as voltas. Seriam muito... Com uns 2 anos sem correr lá. 2 ou 3 anos, eu acho. Isso, foi uns 2 anos sem correr lá. Foi 2 anos, que foi em 2016 que eles correram lá pela última vez, o Road to Indy, e agora voltaram em 2018. Na USF 2000, a gente tem 3 brasileiros aí, né, no primeiro degrau do Road to Indy, que é a Bruna Tomazelli, o Lucas Paul e o Igor Fraga. Aí nessa corrida 1, o Kyle Kirkwood fez a pole, o Lucas Paul tinha começado em terceira corrida, né, classificou muito bem o Lucas Paul, o Igor Fraga em 7º e a Bruna Tomazelli em 18º. Daí na corrida o Kyle Kirkwood dominou a prova, que é o piloto da Cape Motorsport, dominou a prova. O Lucas Paul até que tentou avançar ali, tentar chegar nele no Rasmus Lind, que era o segundo colocado, mas não deu. Acabou perdendo a posição ainda pro companheiro de equipe dele, o Kerry Frederick, que terminou em 4º. E daí o Igor Fraga ficou brigando ali no top 10. Ele largou em 7º e terminou em 7º. Aí foi uma boa corrida o Igor Fraga. Brigou bastante e terminou em 7º. E a Bruna Tomazelli na primeira corrida de oval dela, assim como todos os outros aí brasileiros. A diferença é que ela tava com a Bia Figueiredo lá. A Bia Figueiredo tava dando uma ajuda para ela, mas só que a Pelfrey não tava com um acerto muito bom para essa corrida. Um carro da Pelfrey tava lá atrás, no companheiro de equipe dela, da Bruna, né? Outro bateu, e a Bruna com isso foi o melhor carro da equipe a terminar a prova, se aproveitou dos acidentes que teve na corrida e terminou em 14º. Da classificação do campeonato que tá aqui, né? O Kyle Kirkwood tá nadando de braçada no campeonato com 154 pontos. Mas é sério, que o oponente dele, que é o Alex Barron, bateu na corrida de Lucas Oil, né? E com isso só tá com 95 pontos. 154 para 95. Sendo que quase 100 pontos. Sendo que essa pontuação, o Kirkwood foi campeão da Fórmula 4 americana no ano passado. E aí ele tá com... O menino já mostrou que é do ramo, né? 3 vitórias, né? Só fora ele, só o Barron ganhou 2. Sim, o Barron estaria pau a pau aí com o Kirkwood, mas só que teve um problema em St. Pete e em Lucas Oil bateu também, né?
Daí ficou lá pra trás no campeonato. Tá só mais de 60 pontos daí atrás do... Mais não, 59 pontos pra ser exato, né? Mas os brasileiros até que não estão bem ali. O Igor tá em quarto no campeonato, né? E o Lucas tá em Fraga fez um campeonato bom aí, só na corrida lá do Indianápolis, que não foi muito bem. Mas ele tá sendo regular. Tá fazendo uma temporada regular, tá indo muito bem ele. Tá em quarto e o Lucas Col tá logo atrás ali em quinto. 2 pontos só atrás do Igor Fraga. Tá em sexto. 76 pro Igor e 74 pro Lucas. Ele perde nos critérios de desempate, né? Tá em sexto. É porque aqui tá... É verdade, tá? Aqui ele tá... tem um terceiro e o Rasmus tem 2 terceiros. É que no site aqui do Road to Indy tá empatado. Aqui tá mostrando o Lucas Col em quinto, mas no critério de desempate ele realmente tá atrás, porque o Rasmus tem a posição maior que ele, né? Tem 2 terceiros, ele só tem 1 terceiro. Isso. E daí a Bruno Tomazelli tá em 17º no campeonato. Tinha feito um bom início de campeonato lá em St. Pete, um 7º lugar. Só que teve alguns problemas nas outras corridas aí. Teve uma corrida que o Calvin Ming, que é companheiro também do Lucas Col na equipe dele, né? Encheu a traseira da Bruna na relargada, um negócio ridículo, completamente sem noção ali do Calvin Ming. Travou o campeonato da Bruna. E com isso a Bruna acabou meio que prejudicada, né? Teve esses resultados não muito bons pra ir e ela caiu pra 17º no campeonato. Esse foi a USF 2000, né? E da Pro Mazda foi diferente a história, né? Na Pro Mazda foi diferente. Foi uma... Ainda tivemos o domínio, né? Do mesmo jeito que tivemos na USF 2000, tivemos na Pro Mazda também o domínio. O Parker Thompson, canadense da Exclusive Autosport, que é a mesma equipe do Igor Fraga, né? Que tem uma equipe na USF 2000 e tem na Pro Mazda, essa equipe aí, né? Uhum. Aí ele fez a pole, dominou a corrida e o Carlos Cunha tinha feito a 2ª posição na classificação, né? O Carlos Cunha é o único piloto que teve condição de acompanhar o ritmo dele, né? Sempre ali correndo entre 1 ou 2 segundos atrás do Parker Thompson, enquanto todos os outros estavam tipo longe. O terceiro colocado estava 10 segundos atrás do Parker Thompson na classificação, sendo que a volta é 20 segundos. Nesse oval, né? Os carros estavam fazendo a volta em 20 segundos por aí. O terceiro, então, o Thompson e o Cunha estavam em outro mundo, né? O Cunha é o único que tinha condições de acompanhar um pouquinho mais o Thompson. Na corrida inteira ficou ali tipo 1 ou 2 segundos de vantagem. Só que ali na última volta o Parker Thompson pegou um retardatário e o Carlos Cunha começou a se aproximar. Tava em 2 segundos. Isso na volta tipo 85. E aí o Carlos Cunha começou a tirar vantagem de uma forma impressionante. Chegou ali na última volta com 2 décimos atrás do Parker Thompson. Isso em 5 voltas. Tirou uma vantagem de 2 segundos para 2 décimos. Só que era a última volta e o Parker Thompson levou a bandeirada, né? Venceu a corrida e o Cunha chegou ali no quase em 2º lugar. É quase uma vitória, seria a primeira do Carlos Cunha, né? O Carlos Cunha nesse ano tá muito consistente. E essa consistência dele tá mostrando seu valor no campeonato. E agora ele subiu para 2º colocado. Com esse 2º lugar aí, ele chegou no quase também no GP de Indianápolis. Coincidentemente pro mesmo Parker Thompson, no 2º misto, ele ficou em 2º lugar. Ficou em 2º lugar pro Parker Thompson no oval também. E agora eles estão fazendo o 1º e 2º campeonato, né? Pois é, né? Ele superou o Rinus Vicky, eu não sei como é que pronuncia o nome do holandês, né? Isso porque Rinus Vicky é um apelido. Esse Vicky é um apelido, que o nome dele é aquele tipo... O Van Nistelrooy, o jogador, né? O dele também é Van alguma coisa, Van Coutmouth, uma coisa assim. Aí ele, pra abreviou. ficar mais fácil, propôs o Vicky. Mas o Vicky, a gente achava que ele ia disputar o campeonato, mas agora já tá caindo bastante, né? Acho que foi só o St. Pete que ele foi bem. Porque faltou consistência aí, né? Ele teve um problema lá em Indianápolis, no GP de Indianápolis, e caiu bastante na classificação. Na corrida aí no oval ele também não foi muito bem, e com isso ele caiu de posição, né? Teve o Harrison Scott também, que tá em 4º, que era um piloto muito forte aí. Já venceu 2 corridas nesse ano, mas só que bateu no oval
Deu uma batida lá com o David Malucas, saiu pistola do carro ali. E com o Rafael Martins não voltou mais, né? Ele saiu depois de Barber, não voltou. A gente discutiu isso aí com o Matheus no último podcast que a gente fez do Road to Wind. E nem o Matheus, que é o especialista do Road to Wind, sabe por que o Rafael Martins não voltou pra fazer essas corridas aí, né? Mas ele tava agendado pra correr todas, não tava? Era o que a gente tava achando que seria, né? Eu tava achando que ele ia correr o ano inteiro também. Daí o Parker Thompson tá na liderança com 198 pontos. O Carlos Cunha tá em segundo com 158. O VK um ponto atrás com 157. O Harrison Scott com 130. E o Oliver Askew com 125 pontos. O detalhe é que o Carlos Cunha, dos 4 primeiros aí, o Carlos Cunha foi o único que não venceu. Todos os outros têm 2 vitórias. O Parker Thompson tem 3, na verdade, né? Não, desculpe. Tem 2. Thompson tá com 3 vitórias. 3. É que contando com o Oval agora são 3, né? O Thompson tem 3 vitórias, o VK tem 2 vitórias, o Harrison Scott tem 2 vitórias. Mas o Carlos Cunha não tem nenhuma vitória. Tá só na base da consistência mesmo aí. Se ele começar a vencer, ele tem chance de pegar esse campeonato aí. É o Carlos Cunha Filho, o nome dele? E a gente entrevistou ele aqui no... É a história do Cunha Filo. Eu lembro. O Cunha Filo, que o pessoal rateia no nome lá, né? É ele? O pessoal tava errando aqui, tava errando o nome dele, o pessoal lá do Road to Wind tava falando Cunha, ao invés de falar Cunha. Ele fez entrevista aqui com a gente no Carcast, super legal aí, você que tá ouvindo aí, quiser saber mais do Carlos Cunha, procura aí no canal de Carcast. Entrevista com o Carlos Cunha Filho, que a gente fez no ano passado. Tá super legal a entrevista. Um cara super gente boa. O cara fala tudo na lata. Procura aí, pessoal. Também indico, esse aí acho que foi um dos melhores podcasts da história. Então vale a pena aí. E também tem a da Bruna Tomazelli também, uma entrevista bem legal com a Bruna Tomazelli também. Pode acessar lá no final do ano passado, né, gurizada? Sim. A gente já entrevistou a Bruna Tomazelli, o Carlos Cunha. E bem lá atrás, assim, umas 50 edições pra trás, mais ou menos, a gente entrevistou o Nicolas Costa também. Vamos para as considerações finais, então, pela ordem alfabética, que é eu, mas como eu tô apresentando, então eu vou ficar pro final. João Stumano, o que tu tem de consideração final? E já faz os jabás aí todos. Então, foi uma corridinha bem mais ou menos no sábado, né? Só pra cumprir o protocolo. Mas no domingo não, domingo deu corrida muito boa. o Pace Car que eu diga. Ele que trouxe a emoção pra corrida. A primeira bandeira amarela da prova foi do Pace Car. Mas não, a corrida foi bem melhor no domingo. A gente teve alternância de estratégia, teve ultrapassagem, teve disputa. E fica a lição aí, né? Pessoal que não gosta de Detroit, tipo eu, de vez em quando até dá pra fazer corrida boa lá. Os kits ajudaram um pouco, né? Pra hoje eu acho que também porque o fato de ter chovido pela manhã, né? Daí a pista ficou mais difícil. A pista tava mais difícil, né? Ela não tinha borracha, tava emborrachando na hora da corrida. O que eu acho na primeira corrida que não foi tão legal é que os carros eles começam a se distanciar e se não tem bandeira amarela não tem ultrapassagem, porque os carros ficam muito longe, né? Mas como tava a pista mais difícil na segunda corrida, então eles não se distanciaram tanto. E aí com as estratégias ali misturando o pelotão, né? Que a volta e meia juntava alguns pequenos pelotões aí que começou a ter as ultrapassagens e tal. Quem tinha o carro ruim, ficava lento, formava o trenzinho atrás e aí juntava, dava pra ter uma emoçãozinha. Teve umas horas ali, formou um trenzinho atrás do Andretti, formou um trenzinho atrás do Bourdais, trenzinho atrás do Jordan King. Quando tinha alguém mais ou menos lento na pista, aí formava o trenzinho atrás e juntava a galera. Mas fora isso também não foi aquelas corridas. Assim. Porque Detroit é um saco, e isso a gente não tem como discordar. Mas até que foi legalzinho, hoje compensou a de ontem. E aí agora guardar toda a emoção para sábado que vem, que é Texas, né? A Texas, que eu acho que não promete muito esse ano, né? Não, vai ser um sono, vai ser igual a 2015, que foi horrível também. Olha, eu acho que se tiver
umas amarelas ali bem distribuídas, eu acho que ainda pode ficar legal, né? Porque vai juntando o pelotão. Agora, se não tiver bandeira amarela, daí já viu, né? Aí vai virar uma procissão, uma corrida mais estilo, né? Uma corrida mais a lá Daniel Schneider, uma procissãozinha, né? Mas... Vai ser tipo ontem, uma fila indiana que você até dorme no meio e não acontece nada. Mas que nem fila indiana, né? Porque se afasta tanto que não chega nem a formar uma fila, né? Não, você é louco. A última corrida no Texas lá em 2015, o Dixon deu volta no 5º colocado. Meu. Que coisa foi aquilo? Foi horrível. Muito tempo sem bandeira amarela, os carros com muita discrepância de desempenho, né? Acaba acontecendo isso. Paulo Rubens, suas considerações finais? É mais ou menos o que o João falou, né? Detroit, uma pista travada e que ainda mais tem 1 zilhão de bumps aí, né? Muito difícil pra ter uma corrida boa lá, uma corrida de qualidade. No sábado foi assim, né? Bem mais ou menos, bem mais estratégias. Definiram a corrida por si só. A coisa ficou mais na mão da estratégia, mas no domingo teve um pouquinho mais de emoção fora dessa parte de estratégia, né? Teve ali o Rossi, que com certeza vai se arrepender daquela fritada de pneu que ele deu ali no final do campeonato, que ele jogou 21 pontos fora, ia fazer 43 pontos ali, fez 21 pontos jogados fora. Campeonatos já foram decididos por muito menos do que 21 pontos. Com certeza isso daí vai fazer falta no final do ano. E foi uma corrida boa, ver o Hunter Ray vencendo depois de 3 anos foi bacana também. Ele mereceu, pilotou o máximo que pôde o tempo todo. Sim. E pro Texas eu espero tipo um meio termo, né? Não vai ser o Pack Racing do ano passado, mas não vai ser aquela chatice de 2015. Porque o Texas tem inclinação ali de 24 graus na curva 3 e 4, 20 na curva 1 e 2, né? Que remodularam agora a curva ali no Texas. E tem um asfalto novo. O que tava dando corrida ruim ali em 2014, 2015, era o fato de que o asfalto era antigo e tava uma lixa nos pneus, né? Então, era bom no comecinho, nas primeiras voltas, né? Mas ano passado, com o asfalto novo, tava dando o mesmo problema, lembra? Teve que não, dar mas até ali amarela de competição. Não tinha borracha no asfalto, né? Que o asfalto tava novo e os pneus da Firestone, né? A equipe ali da Firestone não projetou muito bem ali os pneus para esse asfalto mais novo, né? E com isso ali o pneu tava desgastando por outro motivo, não por causa do asfalto que tá velho, mas porque o asfalto não tava emborrachado bastante, né? Mas nesse ano acho que eles deram uma reformulada, eles testaram lá no Texas ano passado, quando tava nessa parte da AeroKit desenvolvendo, testou Dixon, Hint, testou o Carpenter, Pigot. Eles fizeram alguns testes lá, eu acho que vai ser o meio termo. Não vai ser um Pack Racing como ano passado, mas não vai ser uma corrida chata feita em 2015. Vai ser o meio termo, na minha opinião. Eu acho que se tiver umas bandeiras amarelas bem colocadas ali, acho que ainda salva a corrida. Porque tem inclinação ao contrário de Indianápolis e Phoenix. Então dá para colocar 2 carros de lado a lado ali nas curvas. O problema é que não tem vácuo, né? Esse que é o problema. Não tem vácuo. Mas quando dá uma largada, distancia tanto que não sobra vácuo por detrás. Quando dá uma largada, uma relargada, os carros estão perto e vai ter 3, 4 lado a lado, se for o caso. Aí dá 3 eles não conseguem andar bem próximos, eles conseguem andar próximos por causa da redução da turbulência. Mas começa a andar, os carros mais rápidos vão se mandar lá pra frente e aí já era. Não vai ficar um bolo de carros, né? Por isso que eu acho que se tiver algumas boas bandeiras amarelas ali jogadas em pontos... Então, é o que eu disse, vai ser o meio termo essa corrida. Não vai ser aquele Pack Racing que a gente viu no passado, mas não vai ser tão chato assim. Eu acho que vai ser uma corrida interessante. Mas eu acredito que eles vão pro ano que vem rever essa asa aí de o Jay Fry, que é o presidente de competição da Indy, já tava dizendo aí que estavam revisando toda a telemetria que eles tinham aí de carro, todos os dados que eles conseguiram aí de 500, né, e vão revisar aí para comparar com os anos anteriores, mesmo, né? Para quem sabe até mesmo em Pocono fazer algumas alterações na asa aí, né?
Alterações só pra dar o force mesmo, não é um redesign da asa, é só Sim, algumas sim. alterações aí Pra dar um pouquinho mais que de podem sair, né? será que pra Texan não bota a asinha de Phoenix ali, sem as abinhas de cima? Será que não Não, ajuda? aquela asa ali é asa de misto, que só tirou uma das aletas, né? Ela ia Porque estragar a ano corrida? passado, com os Aerokits, eles tinham 3 tipos de asa. Eles tinham a asa normal normal de misto, aí tinham a asa só para Indianápolis, uma asa especial para correr em Indianápolis, e tinha uma asa para outros ovais como o Texas e Pocono. A mesma asa era para Texas e Pocono, uma asa diferente da de Indianápolis. É isso aí. Mas então é isso aí então. Então, essa foi a edição 98 do IndyCarCast, né? A gente tem um e-mail, o indycarcast@gmail.com. Você pode ouvir esse podcast no YouTube, no Facebook, no InCenter Brasil, no Player FM, no Podcast Addict e no iTunes. E você pode acompanhar a galera do IndyCar da Depressão, tem o Twitter, tem o Facebook também. Tem o Indy Forever do Emmanuel, né? Canal muito bacana, postou Indy 500 lá, postou highlights e um monte de coisa a mais. Tá cheio de matéria especial lá, Tem resumo da corrida de sábado. Isso. E Tem a em série seguida já vai ter o especial resumo lá dessa corrida de domingo. Tem as séries especiais lá da Indy 500, né? Exato. E tem também o nosso grupo, né, no Facebook. Temos 2 grupos aí no Facebook, 3, sei lá, não é tanto grupo. Tem grupo no Messenger, tem grupo no WhatsApp, no Telegram. Qualquer coisa você procura a gente ali nos comentários do YouTube. Qualquer lugar que você estiver assistindo esse podcast, comenta lá que a gente consegue colocar você em um dos grupos aí. É tranquilo. Então, esse era o nosso podcast número 98, tá, pessoal? Nos vemos no próximo programa. Então vamos dar um tchau coletivo aí, galera. Aquele Vamos tchau. no 3 aí. Tchau falso, três. como diz o Daniel, No né? 3. Tchau. Tchau. Tchau!